A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A lição de hoje é bem tranquila, se encontra em Efésios 2 e Mateus 7. Efésios 2, 20 e 22, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Bom, o apóstolo Paulo ele compara a igreja a um edifício em construção. E a pedra angular dessa construção é o próprio Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E começando falando um pouco sobre o santuário judeu, diz: o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância em um novo conceito de santuário, e um novo conceito de santuário é apresentado. Nós vemos que na época de Salomão havia uma separação entre o sacerdote e o povo no templo. Já nessa época do apóstolo Paulo, havia uma separação tanto para o povo judeu e o povo gentil, que não tinha acesso nenhum ao templo, e também para mulheres também que não poderiam ter acesso. E aí isso era um motivo de hostilidade entre os judeus e os não-judeus. E o apóstolo Paulo ele traz essa analogia de que a igreja de Cristo, né, somos nós, e é como um templo que está em construção. E aquele conceito de santuário feito de pedra perdeu aquela relevância, porque a igreja é o próprio santuário de Cristo, onde Deus habita. O segundo item, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício, onde Deus habita em espírito. Os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular.
ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Cristo, a pedra principal, a identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça da esquina. E aqui a gente vê o cumprimento da profecia, né, de que Jesus Cristo é esta pedra angular. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Edifício bem ajustado. Aqui nós vamos ver em relação a essa construção que é a igreja. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, implica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. E templo santo no Senhor. Vamos ver aqui sobre a continuidade da explicação dessa construção, que diz: a palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. E, para finalizar, morada do Altíssimo. Deus habita em nós por meio de seu Espírito.
Tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios. E aqui a gente conclui esse breve estudo dizendo que a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que cheguemos à perfeição quando nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. A pedra angular é Jesus Cristo, como foi dito, porque essa pedra ela não pode ser removida. Se nós removermos Jesus Cristo desse edifício, todo ele desmorona, né? Toda a nossa vida desmorona. Tudo que nós aprendemos desmorona. Tudo aquilo que nos fortalece, nos faz pessoas voltadas para Deus, pessoas separadas para Deus, desmorona. Então a nossa pedra angular é Jesus Cristo. Assim como os ensinamentos e os ensinamentos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas que eles obtiveram do próprio Jesus Cristo não podem ser removidos. Nenhuma revelação nova da palavra de Deus, nenhum conceito novo, nenhuma uma revelação dita nova que queiram acrescentar como revelação de Deus, ela não pode ser acrescentada, porque aqui nós temos o fundamento da igreja de Cristo, através dos ensinamentos de Cristo. Então, que nós possamos permanecer firmes nessa rocha, que é Cristo, e que continuemos a nossa caminhada rumo à perfeição, porque nós estamos sendo aperfeiçoados até aquele dia que nós nos encontraremos com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deixou, Senhor Deus amado, a tua palavra, os teus ensinamentos. O Senhor nos estrutura através do Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular, que nos deixa firmes e inabaláveis, Senhor. Ainda que o mundo queira tirar este fundamento, colocando filosofias de homens, ensinando, ó Pai, nos dias de hoje, ensinamentos, ó Deus, que muitos têm deixado a tua palavra, mas nós continuamos crendo na tua palavra e esperamos na tua palavra, na sua promessa, para que nós possamos um dia nos encontrarmos com o Senhor e estar, ó Deus, naquele descanso maravilhoso, onde nós estaremos juntos à perfeição, que é Cristo, que nos fará, ó Deus, totalmente, ó Deus, transformados e glorificados e santos e irrepreensíveis diante da tua presença. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, a paz do Senhor, fiquem com Deus nesse dia. Amém? Glória a Deus.